Cordiais saudações. Basílio Monteiro quer tolerância zero à corrupção. Patenteados 108 oficiais da região centro do país, em Quelimane. Está a começar mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. O ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, quer a erradicação do fenômeno de corrupção na instituição que dirige. O Conselho Coordenador concluiu que Sename e a PRM são as áreas que mais registram casos de corrupção a nível do Ministério do Interior. Decorreu de 8 a 11 de novembro corrente o Conselho Coordenador do Ministério do Interior no distrito de Mandjakazi, posto administrativo de Chidangale, na província de Gaza. Entre vários assuntos tratados, o fenômeno de corrupção esteve no epicentro, embora esteja a registrar-se diminuição no Ministério. Como aspecto transversal, apraz-nos assinalar que o Ministério do Interior está a registrar progressos animadores no que toca ao combate à corrupção. Com efeito, o Conselho Coordenador tomou nota que nos primeiros 9 meses do ano em curso foi registrado um total de 158 casos de corrupção e infrações conexas, envolvendo 155 funcionários, contra 285 casos registrados em igual período de 2017, envolvendo 266 funcionários. Esta tendência de redução do índice de casos de corrupção no nosso seio deve ser mantida. Jaime Basílio Monteiro disse na cerimônia do encerramento que quer medidas severas no combate ao fenômeno. Deve ser mantida a responsabilização disciplinar e criminal dos prevaricadores, bem como dos dirigentes que não tomam medidas em relação a atos de corrupção envolvendo os respectivos colaboradores. Devemos continuar a investir no combate cerrado contra as extorsões, que são a manifestação mais evidente de corrupção na nossa instituição. Não devemos ter compaixão com nenhuma forma de corrupção. Vamos cerrar as fileiras contra a corrupção. O ministro orientou a cada uma das áreas do MINTE a cumprir com as metas traçadas neste Conselho. Permitiram-nos elaborar planos pragmáticos de modo a catapultar para resultados cada vez melhores nos domínios de prevenção e combate à criminalidade, imigração ilegal, exploração ilegal de recursos naturais, falsificação de vistos de entrada e de outros documentos de viagem, de identificação, bem como o combate à corrupção. No domínio da identificação civil, importa que continuemos a aperfeiçoar de forma permanente os mecanismos de produção e concessão célere do bilhete de identidade ao cidadão nacional, bem como as medidas de salvaguarda da sua proteção contra as falsificações e emissão fraudulenta. Queremos aproveitar esta ocasião para reiterar a saudação do Conselho Coordenador à Direção Nacional da Identificação Civil pelo Prêmio Chave de Ouro 2018, atribuído pelo MISA Moçambique, em reconhecimento dos esforços para a divulgação da informação ao público, demonstrando boas práticas na administração pública. Em relação ao Serviço Nacional de Imigração, prevalecem desafios no que toca ao combate à imigração ilegal,
pelo que orientamos a incidir na fiscalização em todos os centros de interesse dos imigrantes ilegais. No que toca ao Serviço Nacional de Salvação Pública, verificamos com agrado o reforço contínuo dos meios humanos e equipamentos afetos à corporação, o que lhe permitiu elevar os níveis de resposta às solicitações feitas pelos cidadãos, bem como contribuir de forma decisiva nos esforços levados a cabo pelo governo para salvar pessoas e bens. Neste sentido, renovamos o nosso apelo para que o Serviço Nacional de Salvação Pública continue a aprimorar e fortificar a sua capacidade de prevenção e resposta às necessidades de salvamento de pessoas e seus bens. Ao Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados, endereçamos uma palavra de apreço e encorajamento para que continue a aprimorar os mecanismos de assistência aos requerentes de asilo e refugiados, em estreita observância das convenções internacionais e legislação nacional, em articulação com as demais áreas do Ministério do Interior. Ao Serviço Nacional de Investigação Criminal, renovamos o nosso apoio no sentido de consolidar o seu estabelecimento, através da contínua formação do pessoal e capacitação institucional, de modo a responder cabalmente às suas atribuições no domínio da investigação criminal. O diretor adjunto do SINAMI avançou medidas para o combate à corrupção no setor. É o incremento das ações de patrulhamento ao longo da linha de fronteira nas zonas propensas à imigração ilegal. Para reforçar a troca de informações a diversos níveis com os países limítrofes. Intensificar ações de educação cívico-patriótica nos seus funcionários. Depois das recomendações do Conselho Coordenador, a Direção Nacional de Identificação Civil já está a reagir. 2 funcionárias desta instituição, afetas à DIC da província de Sofala, foram expulsos por envolvimento em cobranças ilícitas e falsificação de documentos, que culminou, portanto, com a atribuição de bilhete de idade a uma estrangeira. No caso, estava no território nacional de visita e, pura e simplesmente, estas 2 colegas, porque a senhora lhes contactou, atribuíram-lhe o bilhete de idade. Felizmente, alguém de boa fé denunciou a situação, fomos atrás, neste caso não houve WhatsApp, fomos atrás e conseguimos neutralizar. Participaram no Conselho os membros do Conselho Consultivo do Comando-Geral da PRM, do Ministério do Interior, comandantes provinciais e outros convidados. Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique quer rigor e disciplina na quadra festiva que se avizinha. Bernardino Rafael diz que a corporação deve garantir a ordem e tranquilidade públicas durante a passagem do ano. Trata-se dos membros da corporação que desempenhavam um cargo de chefias nas direções das províncias de Manica, Tete, Sofala e Zambésia. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique exigiu da corporação maior rigor e disciplina durante a passagem da quadra festiva que se avizinha. Fomos incumbidos a missão principal através do 28º Conselho Coordenador para fazermos desta quadra festiva 0 acidentes de viação e garantir-me que o crime não bate à porta dos moçambicanos. E para tal, nos preparemos de já para que tenhamos condições para conseguir cumprirmos com as orientações do nosso Conselho Coordenador. Bernardino Rafael disse que a polícia tem o dever de manter a ordem e tranquilidade públicas. O comandante-geral disse mais. Igualmente, fomos lançados desafios como o garante da ordem de segurança pública para fazermos de tudo as eleições de 2019 sejam uma realidade e não haja alteração da ordem de segurança pública. Para o efeito, cada um dos membros da Polícia da República de Moçambique será portador de mensagem para as comunidades, apelar que não enverede por violência durante as eleições de 2019. Temos que fazer
com que as eleições de 2019 sejam momento de festa. Comandante provincial da PRM em Gaza, Feliciano Chongo, reitera comprometimento no combate a atos de violação sexual. Para o efeito, Feliciano Chongo apela à colaboração da população na denúncia de atos que atentam contra a ordem, segurança e tranquilidade públicas nesta parcela do país. Depois do Conselho Coordenador do Ministério do Interior, a PRM em Gaza reuniu-se para traçar diretrizes no combate à corrupção. Violação sexual é neste momento um dos crimes que mais preocupa a Polícia da República de Moçambique em Gaza. E para o seu combate, o comandante provincial garante que os agentes da lei e ordem estão a trabalhar com vista a dar melhor resposta ao crime que já causou vítimas mortais nesta parcela do país. Há muitos casos que ocorreram na província de Gaza em termos de violação. A polícia conseguiu neutralizar os seus autores. Neste momento, portanto, aguardam o julgamento, algumas pessoas já foram julgadas. E também temos feito questão de trazermos essas pessoas à imprensa. Gostaríamos que as pessoas conhecessem, as pessoas do bairro onde este indivíduo vive, conhecessem de que este indivíduo é um indivíduo de má conduta. É verdade que isso provoca uma certa rejeição, o que às vezes até é bom, por forma que ele não volte, quando qualquer dia voltar à sociedade, a ter que, na sua inserção, não ter que voltar a cometer o mesmo tipo de crimes. Nós estamos preocupados. Chongo quer também combater acidentes de viação. Não gostaríamos de ter sangue nas estradas. Nós vamos fazer todos os possíveis para proporcionar uma livre circulação de pessoas e bens, das viaturas. Recomendou ainda Apelar a todos aqueles que conduzem ou que se farão as estradas, que estarão aqui na nossa província, para que quando forem a conduzir, portanto, não consumissem álcool. E se consumirem álcool, por favor, não conduzir, não se fazerem ao volante. Um comboio colidiu com um caminhão no bairro da Munhava, na linha férrea que dá acesso ao Porto da Beira, em Sofala. O sinistro resultou em danos materiais avultados. O acidente do tipo choque locomotiva contra viatura ocorreu na passagem de nível localizada na entrada para o recinto ferroportuário da Beira. Na ocasião, foram registrados danos à locomotiva e ao caminhão Fretliner. Teria havido um lapso entre o guarda e o caminhonista, mas o caminhonista, porque ele bem sabe que ao circular, ao aproximar uma passagem de nível com guarda, a primeira coisa que devia fazer é observar o sinal e abrandar a sua marcha, verificar se na linha férrea aparece alguma máquina ou não e poder proceder ao que devia fazer. Mas porque estão sempre por detrás do tempo, porque nesses últimos dias há muita afluência de caminhões e eu quero acreditar que o condutor queria sim adiantar para poder descarregar a sua mercadoria e ganhar o seu tempo. O comboio estava bem lá em frente. O motorista, quando chega, para antes da casela aberta. Quando verifica o comboio onde estava, o motorista começa a entrar, porque ninguém estava para sinalizar. Ao entrar, o comboio começa a recuar. Ele, na tentativa, conseguiu puxar o caminhão até onde foi bater lá atrás. E quando ele começa a empurrar, as pessoas começam a gritar e ele a tentar buzinar, onde o comboio conseguiu travar, até onde o caminhão se encontra nesse preciso momento. O acidente provocou a paragem de trânsito durante algum tempo. Vejam quantos caminhões estão parados para sair do Porto da Beira e uma longa fila de caminhões também para entrar no Porto da Beira, logicamente. Não há nenhum problema em termos da linha férrea. Como vocês viram, o comboio de passageiro para o Moatize passou, tivemos que usar a segunda linha e não há nenhum problema em termos de circulação. É uma passagem de nível com guarda. Ele tem que obedecer todos os procedimentos a aproximar a esta passagem de nível. Estava aqui o nosso homem, estava a sinalizar. Infelizmente ele desobedeceu. E deu o que deu. Devido à situação, foi criada uma comissão para avançar com as circunstâncias que ditaram o incidente. Está detido na 7ª esquadra da PRM no bairro T3, no município da Matola, um dos 3 indivíduos suspeitos de terem violado até a morte uma menor de 7 anos de idade. O indiciado é também acusado de ter se escapado da cadeia de máxima segurança BO, onde cumpria pena por outros crimes.
É nesta residência onde mora o jovem, agora a contas com a PRM na T3, na Matola, província de Maputo. Em conexão com o caso do assassinato de uma menor cujo corpo foi encontrado no bairro de Infulenberg. A confirmação do seu envolvimento no caso foi dada pelos moradores de Infulende e pelo porta-voz da PRM na província de Maputo, Fernando Manhissa. Para lograr os seus intentos, teriam pegue a menor nessa tarde, levaram para uma residência onde violaram. Depois de violarem, saíram e foram consumir bebidas alcoólicas, ainda mesmo na tarde do sábado. Quando voltaram para irem mais uma vez tentarem fazer aquilo que era as suas paixões lascivas, encontraram que a menor já havia perdido a vida. E nesse instante eles saíram para uma casa vizinha, onde foram pedir emprestado um saco porque queriam tirar algum lixo. Afinal de contas, eles não queriam tirar nenhum lixo, mas sim queriam introduzir a menor dentro daquele saco, uma vez já havia perdido a vida. Depois foram deitar algures perto da casa desta menor. Lhe meteram no saco. O senhor pediu emprestado o saco à vizinha daqui. O saco estava ali. O gajo deteu o carvão, levou o saco, entrou com o saco aqui dentro. É daí que as coisas aconteceram. O indiciado de 31 anos de idade, que é também acusado de ter se escapulido várias vezes da cadeia de máxima segurança vulgo BO, negou seu envolvimento no crime. Não conheço esse saco eu. Nessas pessoas que dizem que eu entrei pedir saco, iam chamar para me perguntar. Foram chamar aí. Não conheço eu. É, na verdade, um potencial delitivo que já esteve detido e bem preso mesmo na cadeia da máxima segurança BO, para além também de ter estado detido em Mabalane. Ele já foi um foragido lá da cadeia de Mabalane e posteriormente foi neutralizado e foi levado até esta cadeia. A Polícia da República de Moçambique, naquele ponto, continua no encalço dos restantes integrantes do grupo que neste momento encontram-se em parte incerta. Uma pessoa morreu carbonizada num acidente de viação na N6 no distrito de Dondo, em Sofala. O sinistro envolveu um caminhão cisterna transportando óleo queimado para a vizinha África do Sul. O caminhão cisterna transportava óleo queimado para a vizinha África do Sul. Os bombeiros foram incapazes de debelar o fogo por falta de água. Esta pá escavadora é que apagou o fogo com recurso à areia. Esta bomba de combustível estava a correr riscos. As chamas alastravam-se até o muro de vedação deste estabelecimento comercial. Esse caminhão, quando vinha fazer zigue-zague, veio com velocidade grande. De repente sai o pneu, o caminhão vira. Só que lá dentro do caminhão existia passageiro. Esse caminhão saía da beira em direção à rua de Mafambice. Não conseguimos ver quantas pessoas que tinha, mas tinha vítima. Segundo o pessoal que viram aí, tinha passageiro, muitos passageiros, mas que o caminhão trazia. Muitos passageiros? Sim, muitos passageiros. Passageiro não conseguiu salvar. Não conseguia salvar. Reparo no lancia, estou vendo pneu em cima do lancia. Aquele caminhão chambugueou o poste e capotou totalmente mesmo, virou e ardeu naquela hora. Ninguém saiu para fora. Estava lá motorista e duas senhoras. Não sabemos se era um passageiro, era família, não sabemos. A polícia de trânsito fala do despiste e capotamento como resultado de excesso de velocidade. Bem, eu não pude presenciar porque estava fazendo trabalho no outro lado, mesmo aqui na N6. Mas presume-se que seja excesso de velocidade. Como pode ver, sou jornalista, destruiu 2 postos aí no meio da faixa separadora, que ao mesmo tempo culminou com despiste e capotamento. Até a retirada da nossa equipe, o corpo do condutor carbonizado já tinha sido removido. Jovem de 23 anos de idade está a contas com a Polícia da República de Moçambique, acusada de burla de 17 aparelhos de ar-condicionado na Beira. A indiciada agia em coordenação com um suposto indivíduo ligado a uma comunidade religiosa em Maputo.
A neutralização da jovem foi graças à colaboração da empresa burlada e dos motoristas envolvidos no transporte dos aparelhos. A jovem de 23 anos de idade é acusada de pertencer a uma quadrilha que, numa das suas ações, emitiu cheques sem cobertura para a compra de 28 aparelhos de ar-condicionado num dos estabelecimentos comerciais na cidade da Beira. O plano corria a contento, até a instituição lisada das contas que se tratava de um ato de burla, tendo sido recuperados até então 11 aparelhos que tinham como destino a província de Itate. É um caso onde eles usaram cheques sem cobertura para comprar ar-condicionados e depois ainda usaram outros meios, pagaram a frete por forma que pudessem efetuar o transporte destes. Então procuramos todos mesmo ser vigilantes por forma a impedir que casos desses continuem a ocorrer. É assim, eu vinha recebendo e-mails de um suposto cliente de Maputo que é representante da comunidade de Santo Egídio. A partir da quinta-feira ele regularizou o pagamento. Então, sexta-feira eu faturei a mercadoria, ele enviou-me o comprovativo de pagamento. Fiz a primeira fatura, que era para levantarem na sexta-feira. Só que na sequência disso estava lá um meu cliente, que é comerciante aqui na cidade da Beira. Vinha lá comprar o material. Ele ouviu o nome da empresa, ele alertou-me que, olha, esse nome aí está associado a burlas. Então eu comecei já a tentar procurar entender, afinal, onde é que está, quem é que vai receber a mercadoria. A indiciada aceita ter facilitado o processo. No entanto, refuta as acusações que pesam sobre si. Eu quero voltar a me ligar, até estar onde estou em casa. Eu disse, você tem dinheiro, eu sei que você tem dinheiro, você faz negócio. Eu sim tenho. Ele disse, devastou o dinheiro, vai pagar, tem um carro aí para pagar. Eu disse, estou com medo de pagar, se eu nem conheço o que tem aí. Depois de falar agora, eu disse, mano, leva você esse dinheiro, vai pagar. Porque... A moça ali veio ter comigo, lá no Maquinino, chegou, falou comigo acerca do transporte, queria alugar o transporte para poder fazer baldeamento num caminhão. A PRM diz continuar no encalço dos restantes elementos do grupo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Assim foi mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. É sempre bom trabalhar para si. Até ao próximo sábado.